Muito se fala hoje de espiritualidade e nesta correria para a área espiritual, muitos precisam de sair do nosso país para ir até ao Tibete, Nepal, para virem modificados. Não vêm, porque o que levam para lá é o que trazem para cá. Na realidade, o que acontece, porque isso também me aconteceu, é que quando faz uma viagem espiritual, está num tempo onde é obrigado a refletir sobre a sua vida, a fazer um retrocesso dentro de si. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com encontros de alma, isso tem a ver com aprender a fazer meditação, aprender a acalmar a sua mente. E isso não é espiritual. Se é espiritual, é outra coisa. Hoje venho-vos falar aqui de algo que eu adoro. Quando falamos em espiritualidade, eu adoro isto. Esta é a Bíblia da Mulher, esta minha está em aramaico, mas há em português e há várias Bíblias da Mulher. Por exemplo, vou-vos mostrar, esta já está em português, em português. Esta é para uma oferta para uma afilhada. E quando falamos da Bíblia, falamos do maior grimório da história. Na Bíblia não fala só de espiritualidade, não vai falar só de Saul, o profeta, não vai, Saul, o primeiro rei escolhido por Deus, não vai falar de Davi, o segundo rei escolhido de Deus, nem de Salomão, escolhido por Deus. E os três com erros e com mazelas terríveis para a humanidade na altura. Samuel, profeta, dizia, é triste perceber que Deus dá, a pessoa até é humilde, escolheu pela humildade, mas a vaidade leva a que a pessoa depois se torne um vilão. E quando falamos disto, falamos de Saul, falamos de Davi, falamos de Salomão. Salomão foi o último a ser escolhido por Deus, que a Bíblia fala, mas na Bíblia da Mulher nós temos a hipótese de ler as 900 mulheres, 890, mulheres que tiveram uma atividade direta na nossa história bíblica. Porquê é que eu uso a Bíblia? Eu uso a Bíblia não só por causa dos Salmos, mas para quem não sabe, a Bíblia tem várias parcelas, entre elas como organizar, como orientar. Isto é uma das coisas que vem nas caixas onde vêm as Bíblias. Por acaso estas duas que eu comprei agora para oferecer não trouxeram caixa, mas a minha traz. Mas trazem todas estas, onde diz que começa por orientação das nossas gavetas, dos nossos armários. A Bíblia comum não diz isto. Por acaso eu tenho uma que me foi oferecida pelo Papa Francisco, que ainda não era Papa, como sabem, conheci-o há 40 anos atrás, pelo meu querido amigo, ainda não era Papa, e quando ele me ofereceu aquela Bíblia, eu amei, porque ela foi uma Bíblia dedicada a João Paulo II, e é uma Bíblia diferente. Eu dei ao meu filho uma Bíblia enorme, que tem desde o Antigo ao Novo Testamento. Esta minha é o Antigo Testamento, portanto, é depois de Jesus Cristo. Então, o que é que temos aqui? Temos os salmos. E para que é que cada um salmo serve? Hoje há muita moda de meditar salmos. Os salmos são ótimos, mas há salmos que não se podem dizer dentro de casa sequer. Aqui também, nesta Bíblia, tem os 58 temas sobre a orientação dos alimentos na cozinha. Sobre agora, na Pascoela e na Páscoa, as ombreiras da porta e o que é que se deve fazer ou não fazer, as limpezas espirituais. Para muitos são mezinhas, para mim são aqueles conselhos das avós. Talvez porque eu tive uma mãe extremamente mística que tinha a sensibilidade de transportar conhecimento e deixou escrito alguns grimórios maravilhosos, não são como a Bíblia, porque são escritos por ela, mas aquilo que me deixou deu de ensinamento e de estabilidade não só aos meus filhos, mas para mim também. Quando nós temos acesso a certas coisas espirituais, temos não é receio, não é medo, é respeito para aquilo que aí vem. E eu costumo dizer, não faças ao outro porque o teu vem por caminho. Muitas das vezes vemos pessoas a dizer, tive um acidente. Não, uma bruxa me viu. Não, teve um acidente porque se calhar
estava marcado, ou então não se portou bem com o seu vizinho, com o seu irmão, com o seu tio. Ai, tiveste problema de saúde. E o que é que fez antes de ter esse problema de saúde? Ai, Fátima, estás a ser radical. Então, pois, se vocês acreditam numa coisa, numa espiritualidade para uma coisa, tenho que acreditar numa espiritualidade para outra. Ser espiritual é ter respeito pelo outro. Ter espiritual é não fazer ao outro que não queiras que te façam a nós. Ser espiritual é esticar a mão ao outro. Ser espiritual não é endividar-se pelo outro. Não. Ser espiritual é dar uma palavra amiga porque todos nós temos um percurso. E quer queiramos, quer não, ninguém anda com as perninhas de ninguém. Então, sejamos livres para pensar, mas também ter a consciência de que ser espiritual não é pegar num salmo e dizer está tudo resolvido como eu vejo por aí. Não, não é. É ter noção em não repetir os mesmos erros. Eu vejo pessoas que têm uma vaidade exacerbada, é uma coisa assustadora, mas é só o pacote. Quando nós tiramos aquele pacote, o conteúdo delas ou deles é tão feio, é tão limitado, é tão sem regra, é tão sem conseguir atingir esse objetivo. Meus queridos, a gravidade existe todos os dias. Todos nós, desde que nascemos até que morremos, envelhecemos um dia de cada vez, sem sombra de dúvida. Mas pode ficar velho ou pode ficar maduro. E ficar maduro é ter a noção de respeitar o espaço do outro. Eu sou Fátima Branco e desejo-lhe a melhor segunda-feira da sua vida. Com a Bíblia da Mulher, sem a Bíblia da Mulher. Se és mulher, aconselho-te a comprares a Bíblia da Mulher, porque é qualquer coisa de fabuloso. Tem que ser pela net, ela está sempre esgotada na FNAC. Esta mais pequena é um bocadinho mais barata. Prepara algo de positivo para ti e acabas por ler algo que te vai dar uma sustentabilidade até para a tua casa. Sim, porque a Bíblia ensina como é que a gente há de tirar. Para uns não acreditam, eu acredito, aquelas energias que vêm lá do além e que não fazem falta a ninguém. Beijos, o resto um bom dia e estamos quase na Páscoa, não é verdade? Eu adoro esta época. Beijos.